Você sabia que na jornada de Pedro, ele enfrentou lutas e dúvidas? O apóstolo Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, enfrentou momentos de luta e dúvida como você. E é o que eu vou falar hoje com você sobre a estação das lutas e das dúvidas. Eu sou o pastor Eliezer e fica aqui comigo para este devocional de hoje. A jornada de Pedro, o apóstolo Pedro, ele foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. Ele enfrentou momentos de luta, de dúvida, que são registrados na palavra do Senhor, na Bíblia. Um exemplo notável que nós observamos e que muito nós pregamos, falamos, e desde de pequenos na escola bíblica aprendemos, é de quando Pedro ele tentou andar sobre a água com Jesus. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22 ao 33. Inicialmente, a sua fé o impeliu, o levou a sair do barco. Ele estava com fé, eu vou conseguir, Jesus está me chamando, eu vou estar com o Senhor, eu vou viver o sobrenatural, eu vou avançar no sobrenatural, eu vou viver o extraordinário, Mas o que acontece, Nós vemos que inicialmente a sua fé o impeliu a sair do barco, mas quando ele viu as ondas, o que ele sentiu? Ele sentiu que o vento era forte e ele começou a afundar. E ele clamou a Jesus por socorro. E não diferente de nós também é assim. Quando nós recebemos a promessa nos impulsiona a sair da nossa zona de conforto. A promessa, ela nos impulsiona a avançar naquilo que o Senhor tem para nós. Mas no primeiro vento, a gente começa a afundar. Na primeira adversidade, a gente começa a duvidar. Na primeira circunstância em que não ocorreu como nós esperávamos, a gente começa o quê? A duvidar. E aí o que acontece? Nós começamos a desfalecer, como Pedro. Ele começou a afundar. Então nessa situação, automaticamente, pela nossa pouca fé, nós não vivemos o sobrenatural, o extraordinário. Então o Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, nós gritamos por socorro e Ele nos atende. Então, esse episódio aqui de Pedro, ele nos traz à memória, ele nos ilustra. Ele é como se fosse algo desenhado a nós, que, como até mesmo os mais próximos, a Jesus, as pessoas mais próximas que caminhavam com Jesus, eles também passaram pelas mesmas dúvidas e momentos de fraqueza que eu e você. Então a resposta de Jesus foi estender a mão a Pedro e resgatá-lo daquela situação. Demonstrando que mesmo em meio às nossas lutas, mesmo em meio às nossas dúvidas, Ele está sempre pronto para nos levantar. Que a promessa possa te impulsionar, mas que a tua fé possa fazer você perseverar, enfrentando a tempestade, conhecendo a natureza das lutas, porque todas as lutas e dúvidas, elas são inerentes às experiências humanas. E isso inclui a vida espiritual também, que todas essas estações que você está passando, que você está enfrentando, todas essas circunstâncias difíceis, na sua vida, que não seja apenas questionamentos, mas que sejam posicionamentos para viver o extraordinário de Deus. Que você viva questionamentos profundos com o Senhor, buscando entender e compreender o propósito dele para a tua vida. Tenha estratégias para lidar com lutas e dúvidas. Aprenda a se expressar. Estude a fundo. Ore com sinceridade. Busque uma igreja local para você congregar, Esteja junto em comunidade, sirva o Senhor, sirva a família do Senhor, viva esse propósito de ser igreja, de ser família. Encontre um novo senso de fé para você. Embora as lutas e dúvidas possam ser esmagadoras, elas também podem te levar a um crescimento espiritual significativo, a uma experiência sobrenatural. Viva o extraordinário de Deus. Veja as lutas como oportunidades. E entenda que como Pedro viveu essa jornada de ser impelido pela voz de Deus a sair do barco, a voz de Cristo a sair do barco, você seja impelido a sair dessa situação de comodismo que você está pela voz do Senhor e permanecer no caminho através da fé.
Deus te abençoe em Cristo Jesus. Permaneça comigo nessa jornada e você vai viver uma vida extraordinária. Deus te abençoe. Amém.